Três. Estamos em live já. Boa noite a todos. Boa noite, meus caros amigos, arquitetos, Rogério, Miguel Dias, Boa Gautier e noite. Silveira. E Boa obrigado, noite, obrigado por terem Boa noite, aceito. Elídio. Obrigado por terem aceito esse convite. Então, a quarta edição deste live a falar do impacto do Covid no urbanismo, no habitat, nos equipamentos públicos, na sociedade em geral. E a ideia é colher contributos dos técnicos, não só arquitetos, também outros especialistas, sempre do ponto de vista reflexivo, mas também apontando algumas soluções, alguns caminhos, ver se da curto, médio prazo, como é que podemos mitigar o impacto do Covid. Caríssimo arquiteto Rogério de Brito, a título introdutório, algumas palavrinhas. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, é sempre um prazer estar com os meus colegas e amigos, que é importante que se diga, somos todos amigos. Exatamente. E o tema é extremamente importante e eu acho que devíamos, de certa maneira, pensar um pouco naquilo que, como dizias ontem gostei imenso de ouvir tanto o Henrique como a Jamila, como a Ana, acho que foram... Tu falaste pouco, tu punhas ordem na casa, mais ou menos, Elídio, mas a coisa correu bem. Não, gostei. Só que eu acho que as pessoas foram, de certa maneira, tocaram na ferida, mas não colocaram o penso, só desinfetaram. E eu acho que a gente tem que ir um bocadinho mais além. Por exemplo, em título de abertura, eu queria dizer o seguinte. Eu queria dizer que o coronavírus, ou o Covid-19, independentemente da sua 7ª ou 8ª mutação, que já se conseguiu descobrir, ele veio e o papel principal dele foi, de certa maneira, travar certas tendências que havia, tanto a nível ambiental como a nível de vivência humana, inclusivamente pôr as pessoas a pensar o que é que vai ser depois. Por exemplo, um dos aspectos positivos do Covid em Angola foi a facilidade com que se limpou a cidade de Luanda, por exemplo, em que se deu a oportunidade das pessoas regressarem às origens. Eu acho que isso foi espetacular, porque do nada Luanda ficou vazio. A segunda parte do problema foi resolver, e isso eu acho que é, e agora estamos a falar um bocado na nossa área, eu acho que ontem falava, os museques, fala-se muito dos museques e tal. Eu preferia dizer de outra maneira que é, os assentamentos informais que ocorreram face a fenómenos sociais ao longo do tempo e que ninguém se preocupou em travá-los, em reordená-los. Vocês ontem diziam que era importante que uma ambulância entrasse no museque, mas eu acho que não. O museque é que tem que ser adaptado e reciclado para poder entrar ambulâncias. É exatamente o contrário. Isto é, por outras palavras, o assentamento informal tem que ser formalizado. A realidade urbana e a realidade do viver tem que ser repensada. Mas principalmente, e isso é que eu acho que é importante, tem que haver uma coisa chamada civismo. E as pessoas não são cívicas em Luanda. E eu falo de Luanda porque Luanda é onde a gente mora, é o que a gente vê. As pessoas não são cívicas, não têm a educação cívica de uma cidade. Uma pessoa é capaz de estar a comer uma coxa de frango e a tirar o osso para o chão a 2 metros do caixote do lixo, porque para ela isso é normal. E para nós não é normal. Nós viajamos, nós vemos o que está lá fora, vemos certas coisas. Do ponto de vista, portanto, do ponto de vista da nossa área, acho que o Covid, de certa maneira, foi o travão para nos fazer repensar alternativas, como antes se dizia, e muito bem. Aquilo que eu acho, e vou-me ficar por aqui, é que para nós pensarmos no que é que vamos fazer amanhã, temos que ter a consciência daquilo que hoje não está bem. E das várias coisas que hoje não está bem, e eu ontem pude escrever e hoje vou dizer aqui, para quem não leu ou para quem não ouviu, vou dizer aqui, eu acho que o que não está bem é a atitude de certas pessoas, de certa gente ou organismos do governo que deviam ter um caráter mais atuante e estão num caráter muito mais passivo. Aquilo que eu escrevi ontem de que hoje em dia é muito fácil aprovar loteamentos, é muito fácil aprovar o loteamento ali.
Eu hoje de manhã passei ali ao pé da piscina e vi um quadro colocado lá numa parede, onde estavam a vender lotes 5 por 15. Gente, isso não cabe um carro, quanto mais uma casa. E as pessoas continuam a fazer isso impunemente, e há quem lhes dê cobertura. E o mal está aí. Quando nós tivermos, como eu dizia ontem, os legisladores para legislar, os arquitetos e urbanistas a pensar, e cada um no seu sítio, suportados por um regulamento que não existe. E eu acho que aí o nosso amigo Chitonho tem que ser uma pessoa muito mais ativa. Acho que a Ordem dos Arquitetos tem que de certa maneira, aparecer na arena, né? para, de certa maneira, entrar como membro atuante de um processo que é um processo com várias frentes, onde nós somos uma delas, talvez uma das principais, e então nós temos que repensar o futuro. E eu acho que é por aí. E, portanto, esta era a minha nota de abertura. Ok. Obrigado, Rogério. Miguel Dias, podes também... Bom, em primeiro lugar, cumprimentar aqui os companheiros de debate, em especial o nosso promotor desta iniciativa, o Lídio, não é? Os meus parabéns, tem sido, de facto, uma pedrada no charco aqui na comunidade dos pensadores e fazedores de espaço. E eu tenho assistido intermitentemente e indiferido a algumas das anteriores intervenções, dos anteriores debates, e pronto, e há um conjunto de propostas, um conjunto de ideias muito focadas nas circunstâncias atuais, na forma como nós temos que lidar perante esta situação, que é sobretudo uma situação de saúde pública, não é? Ou de emergência de uma situação de saúde pública. E relativamente àquilo que foi dito, não teria muito a acrescentar, não é? Enfim, o comentário geral que se pode fazer é que, de uma forma genérica, e há pouco estávamos a ter essa conversa, é que o trajeto, o circuito que este vírus que surgiu, cujo primeiro foco foi na China, fez, permitiu o governo angolano olhar para o que estava a passar e, portanto, tomar as medidas que tinha que tomar em função também do historial do que passava. Felizmente, não é? Felizmente, o vírus fez este circuito China, Itália, Portugal, Angola, não é? Porque há uns anos atrás provavelmente viria direto da China, não é? Porque dadas as relações comerciais e a troca de pessoas, etc. E neste sentido, isso um bocado alargando, até porque eu penso, quer dizer, que este problema, neste momento, é um problema de saúde pública, mas é preciso, enfim, pensar que isto não é uma coisa que aconteceu por acaso. Há décadas que a comunidade científica, enfim, pelo que eu tenho lido, e não me querendo aqui armar em especialista que não sou, não é? Vinha a prever, isto está documentado em órgãos relativamente populares de comunicação social, vinha a prever que uma pandemia desta natureza iria suceder. Eu tenho aqui uma imagem para mostrar que, se conseguir... Ali no share screen, yeah. Exato, agora, from share... Onde é que isto está? Share screen. Ok, share screen. Agora eu tenho que escolher aqui a imagem, separador do Chrome. E o separador do Chrome, acho que é este. É isto, está aqui. Acho que é este. Vamos lá ver se é isto. É este mesmo. Num artigo científico que eu vinha, no qual tropecei, enfim, neste tempo que nós temos aqui. Eu não sei se vocês estão a ver, Estamos a ver, sim. Estamos, sim, senhora. Pronto, e que nos últimos 20, 30 anos houve uma frequência de epidemias virais. A maior parte delas tem, de facto, origem em animais selvagens, como nós vemos aqui, os morcegos e os macacos, né? Enfim, esta é uma ilustração, que entra em contacto com sistemas humanos ou com animais domésticos ou com os homens propriamente ditos, e que num segundo
porque isto digamos, o pré-estágio da emergência das pandemias. Num segundo momento, produzem surtos localizados, enfim, com maior ou menor intensidade, e que o grande problema destes surtos, desde o surto do ébola e do Nipah, e enfim, muitos surtos menos mórbidos do que ocorreram, né? E são dezenas, né? H1N1, H1N2, H1N3, enfim, é uma coisa impressionante, né? Bom, e o que aconteceu foi que, desta vez, isto passou, esta circunscrição geográfica, e entrou nos circuitos, hoje, enfim, de transporte de pessoas e mercadorias, e acabou por contaminar todo o mundo, não é? Neste sentido, a nossa reação foi, a nossa sorte foi porque não veio isto direto, porque se nos tivesse apanhado preparados, a situação teria sido diferente. Este artigo tem uma outra imagem, foi produzido para quê? Para prever onde é que iriam surgir precisamente geograficamente os surtos, não é? Eu vou ampliar aqui esta imagem e, enfim, não vou aqui perder tempo com a descrição metodológica disto. Isto é credível, isto é a Lancet, enfim, uma revista científica, médica, etc. E previam de onde é que tentavam identificar as geografias de risco dos locais de onde se pudesse gerar essa pandemia. E, portanto, é aqui, basicamente, 3 grandes focos, que é aqui a Ásia, partes da África, curiosamente partes da Europa Ocidental, e depois aqui um bocado mais ou menos difuso na América do Norte. Obviamente que as partes verdes não há pessoas, não é? Portanto, onde não há contacto entre animais selvagens e pessoas. Este estudo, curiosamente, foi financiado, e é aqui que eu quero introduzir este tema, e que nos permite depois pensar em 2 escalas, uma escala mais global e uma escala mais urbana, não é? Este estudo foi financiado, curiosamente, ou por trás deste estudo estão multinacionais ligadas à indústria agropecuária, não é? Ao grande agronegócio. Precisamente por causa desta questão, não é? Da invasão de terrenos de cultura e de monocultura, ou de terrenos de pecuária que digamos, começam a interpenetrar em ecossistemas que estavam relativamente contidos e que são reservatório da maior parte destes vírus, não é? E, portanto, eles sabiam e tinham uma preocupação de que poderiam eventualmente ser o fruto, porque precisamente estas grandes multinacionais, o passo deste primeiro estágio para este, não é, da circulação do vírus através dos sistemas de comunicação de pessoas e de mercadorias, se torna muito mais rápido, não é? Enquanto aqui no segundo estágio são comunidades relativamente contidas, que depois, em função das características dos vírus, podem-se ou não conter. Bem, eu gostava de começar por aqui, porquê? Porque o nosso vírus, quer dizer, o nosso vírus, mas o vírus não é nosso, não é? Nós temos esta possibilidade, tivemos este circuito que veio daqui, foi para ali, para a Itália, depois veio daqui, fez este trajeto, não é? Como eu estava a dizer inicialmente, mas nós também temos esta possibilidade de começar aqui, não é? Quer dizer, em termos de ordenamento, e nesta escala de ordenamento do território, vemos que há ali, isto corresponde ali na nossa Angola, ali a zona do Planalto Central, em que há um potencial, não atinge o nível de gravidade ou de risco que aqui à volta do Lago Vitória acontece, mas começar uma reflexão sobre o território, sobre a natureza destas pandemias e não só especificamente sobre este vírus, começa logo por pensar nisto, né? Nestas duas, na nossa condição em concreto, o sermos focos de uma doença e o podermos estar submetidos ao problema globalmente. Portanto, estas duas, digamos, estes 2 circuitos que podem acontecer e que vão, enfim, a partir do momento em que a pandemia seja
seja contida, terão que estar na ordem do dia de como é que se lida com estas questões. Bom, eu vou passar ao colega seguinte e depois, enfim, se houver algum interesse em prosseguir por esta linha de raciocínio. Ok. Muito obrigado, Miguel. Gautier da Silveira, a título introdutório. Estou presente nesta luta. Ok. Força. Ilídio, muito obrigado mais uma vez por este convite. Sinto-me honrado de estar ao lado de vocês para também, de alguma forma, tecer aqui algumas ideias importantes sobre toda esta problemática. Afinal de contas, nós não estamos só reunidos aqui para falar do Covid, mas também para falar toda uma questão que a história faz questão, no fundo, de estatelar a quem procura, porque nós, como eu digo, somos, infelizmente, reativos. Nós já devíamos ter nos precavido, não somente porque o Covid é simplesmente o penalti. Nós já estávamos a jogar e a sofrer. O Covid é o penalti, ou seja, é a cereja, portanto, no topo do bolo. Ainda falando daquilo que de facto nos assola, que é a nossa malária, nós podíamos ter, obviamente, uma atitude preventiva. E a atitude preventiva, o que é que seria no caso? Infraestruturas é, acima de tudo, aquilo que é importante resolver. É a base de todos os males. Ou seja, desde o século XIV, e de todas as pestes, pandemias e epidemias que a gente conhece ao longo da história, foram, em algumas localidades, mitigadas com o melhoramento das infraestruturas. Não foi outra coisa. Então, a questão das epidemias e pandemias estão claramente ligadas ou têm interseção com as questões infecciosas. E esta, concomitantemente, ligada à urbanização. Quem disse, eventualmente, que a arquitetura, o urbanismo e o seu planeamento em si não acelerou devido a estas questões, a estes problemas de saúde, sim, acelerou. Porque é exatamente aí onde ela conhece ela em si como ciência e depois, então, nós acabamos absorvendo para dar resposta a estes problemas. Não é diferente. Portanto, se nós não tivermos um Estado que previne a montante, teremos os problemas a jusante. E hoje nos confrontamos exatamente com esta problemática, que é séria. É necessário que paremos de uma vez por todas. Ao invés de estarmos a fazer obras de placebo, vamos intervir com consciência. Os técnicos estão pedindo, e todos, felizmente, que tenham passado, tenham deixado os seus subsídios, mas é preciso investir. O investimento nas redes de infraestruturas, como conhecemos, redes viárias, as redes de energia elétrica, a água potável e toda uma sorte de redes existentes, ainda falando do primeiro grau ou da primeira categoria, fundamentais. Portanto, o Covid, como disse, é o penalti. A nossa cidade está preparada para enfrentar o Covid? Não, não está. Deu-se aqui exemplos, tanto nas edições passadas da Lombardia, na Itália, tanto em Milão é a capital, também nos Estados Unidos e em Wuhan. Sim, é verdade. Será que foi apenas por uma questão de terem sido reativos às recomendações da OMS ou porque estes países têm lugares de excelência, de convivência e onde eventualmente se pode estar? Porque relações sãs e de convivência fazem-se em lugares de quantidade e qualidade. E estes países têm isto. Nós não temos nada disto. E mesmo assim, houve a dispersão do vírus como aconteceu. O que será de Angola, propriamente de Luanda, onde nós estamos inseridos, se nós já tivéssemos um caso de transmissão comunitária?
Então, o que nós devemos nos focar, estudos foram feitos há muito tempo. Em 1994, o Banco Mundial fez um estudo a dizer que 1% investido no setor das infraestruturas melhora as rendas das famílias em 1 ou 1,5%. Tudo, no fundo, para dizer que a solução imediata também do nosso governo passa por investir agora e já, como disse. Não fazer placebos para agradar, não. Vamos investir seriamente. Nem que para isso tenhamos que voltar da estaca zero, voltar a fazer mapeamentos. Então, este é o conflito que Luanda propriamente tem e Angola no geral. Obrigado. Ok, muito bem, Gautier. Os dados são lançados. Já aqui a contribuições que fui passando da arquiteta Ângela Mingas, né? Ela falou, não sei se viram, não viram um comentário, eu vou voltar a pôr que, Rogério, estou de acordo com a ideia de formalizar o informal, mas julgo que será necessário recorrer a uma linguagem que não estigmatize os territórios vulneráveis da cidade. No caso dos MUSECs, tem que ter uma narrativa própria. O desafio de ultrapassar a insalubridade dos MUSECs não é a forma, mas sim a metodologias de infraestruturação, que o Gautier também estava a falar há bocado. A forma, e no sentido do desenho do tecido urbano, é um processo, como uma vez disseste numa conversa. Pois, e também, se permitas, Rogério, para passar a palavra daqui a bocado, existem, disseste que era ao contrário, em vez da ambulância ter, quer dizer, o MUSEC, em vez do MUSEC se adaptar à ambulância, tem que ser ao contrário, né? Sim, claro, quer dizer, isso passa... Não foi isso, desculpa, Ilídio. Em vez de nós termos que criar uma solução para a ambulância entrar no MUSEC, o MUSEC é que tem que ser adaptado para fazer entrar ambulâncias. Está claro. Não, foi bom, foi assim para o pessoal entender. Não, isso é por aí, quer dizer, o arquiteto Trofa Real faz questão de salientar, e a Ângela sabe muito bem disso, também vocês sabem muito bem disso, que uma coisa nos nossos antigos e clássicos MUSECs, no verdadeiro sentido da palavra, né, que antes eram organizados, eram em terra batida assim, daí o nome MUSEC, mas eram organizados e dignos. Não comparar o MUSEC com o bairro de Lata. Hoje temos, pelo nível de caos, nível de densidade, nível de insalubridade, sem espaço público, sem áreas verdes, sem o que for, e essa forma de assentamento informal é a esmagadora maioria. Obviamente que há exceções, o Palanca é organizado, a Mabor e outros são organizados, mas sim, quer dizer, quais são os desafios daqui para frente? Coisas pragmaticamente falando. Rogério. Ora bem, eu queria dizer o seguinte, a nossa amiga Ângela realmente recordou uma conversa que tivemos. Eu, às vezes, tenho um defeito e reconheço que sou muito pragmático a dizer as coisas e acutilante, e às vezes não é por aí. O que eu, relativamente aos MUSEC, eu não diria MUSEC, vamos dizer assentamentos informais. A grande questão que aqui se põe é que, durante muito tempo, de uma maneira impune, se deixou acontecer assentamentos informais. Não é preciso irmos muito atrás. Há meia dúzia de anos, quando tu viajavas do Morro dos Veados para a Barra do Kwanza, tu tinhas muito menos construção e no ano e meio aquilo ficou pejado daquela construção de blocos de cimento feitos à toa, aquelas coisas que a gente conhece. E isso, com a conivência ou o fechar de olhos ou o que lhe quiser chamar, de alguém que tinha que atuar e não atuou. E isso é que eu lamento e que chama a atenção, e que quando o Gautier diz vamos começar a atuar, nem que tenhamos que partir do zero, eu concordo com ele. Ou o Miguel diz vamos ter que olhar para este fenómeno que está a acontecer. E então o que é? Realmente, tu não podes, quando há um assentamento informal numa zona de risco, estou-me a lembrar, por exemplo, daquelas valetas gigantes que no tempo colonial foi a solução arranjada para drenar a planície da Catumbela e do Lubito. Tem uma mega vala de betão
que descarregava águas das chuvas na Baía do Lobito. O que é que aconteceu há 2 ou 3 anos atrás, que vocês sabem? Morreu aquela gente toda, porque deixaram construir em cima da vala. Não é? Nós andámos aí com o Rio Seco, com esse projeto de drenagem que tínhamos aqui de Luanda, que foi todo refeito do tempo do atual, do que foi governador lá acima do Zaire, o G. Jones André. Ele foi refeito. Neste momento, se vocês passam lá, vocês assustam-se, já está tudo sujo outra vez, já está ocupado, quer dizer, as pessoas não respeitam. Aquilo que eu te mandei ontem, Lídio, na brincadeira no WhatsApp, é uma realidade. Sai o nosso povo, nós todos, somos arrogantes por natureza para esconder a nossa, de certa maneira, timidez e alguma ignorância. E somos muito teimosos. E eu mandei uma coisa para o Lídio que dizia assim: saiu uma ordem para toda a gente ficar dentro de casa. O que é que vai acontecer no momento a seguir? Toda a gente sai à rua para ver quem é que ficou em casa. Portanto, assim não vamos a lado nenhum. Realmente não vamos a lado nenhum. Então, relativamente àquilo que eu acho o mal já está feito. Não interessa agora chorar sobre leite derramado. Interessa criar, e aí sim, criar uma metodologia que satisfaça e que vá ao encontro das correções que é necessário implementar no tecido urbano consolidado, no tecido urbano anarquicamente ocupado, no tecido urbano informal, torná-lo formal, infraestruturá-lo 100% de acordo. Agora, não podemos fazer, e isto não vou dizer o nome da pessoa, mas vou parafrasear alguém ligado a uma instituição da nossa cidade, que me dizia assim: arquiteto, eu não consigo ter mão nos meus homens, porque acabei de pagar uma adutora e já descobri que a adutora já virou distribuidora, porque os fiscais já recebem os seus dinheiros para fazerem picagens diretas. Quer dizer, enquanto isto funcionar assim não se tem mão em nada, é impossível. Nós podemos planear, nós podemos incentivar, mas tem que haver uma ordem. E isso é que infelizmente não tem havido. Portanto, o MUSEC em si é uma realidade cultural que eu defendo, da mesma forma que defendo os mercados municipais, da mesma forma que defendo isso tudo. Só que os mercados municipais, gente, então eu, modéstia à parte, sou especialista em mercados, fiz um trabalho grande nos mercados abastecedores e nos municipais em Portugal. Hoje passou na CMTV um dos meus projetos da CIAB, que foi o Mercado Municipal de Faro. Vocês puxem atrás, que vocês têm a fibra óptica, puxem atrás e vejam o que é o mercado municipal do século XXI. Nós estamos no mercado municipal no primeiro semestre do século XX. No primeiro semestre, sim, nos 6 meses, quer dizer, estamos muito atrasados. Nós não podemos pôr as pessoas a vender à porta de casa. Temos que criar sítios, temos que criar situações. E o criar condições não é pura e simplesmente pôr um telheiro. Não, o produto também tem que ser trabalhado. E aí eu dou um exemplo que eu, antes de intervir nessas áreas, eu fui pesquisar, passei 3 meses a rodar entre Holanda, para ver o mercado das flores, entre Inglaterra, para ver o mercado das carnes, o Rangi em Paris e o Merca Madrid, para ver as hortícolas e aquelas coisas todas, para ver como é que eles tratavam as coisas, quais eram os hábitos e costumes, que é aquilo que eu costumo dizer, e digo sempre aos meus alunos. Um arquiteto, não há arquitetos angolanos, portugueses, americanos, japoneses, não há. O arquiteto é uma profissão global. Infelizmente, nós ainda não somos muito respeitados, mas acredito que iremos ser um dia. Um arquiteto, na minha opinião, desde que observe 3 princípios fundamentais, projeta em qualquer lado. Primeiro, ele deve ir ao local. Estamos todos de acordo. Segundo, ele deve perceber, porque as coisas são feitas para as pessoas, quais são os costumes que as pessoas têm naquela determinada região. E então o nosso projeto tem que levar isso em conta. E a terceira, talvez não a mais importante, mas muito importante também, é quais são os materiais que existem lá. Quais são os materiais que eu posso levar para lá a custo compatível? E quais são aqueles que eu não posso levar, porque são extremamente caros, porque são estapafúrdios e não funcionam. Com esses 3 princípios, nós projetamos em qualquer lado do mundo. E então, isto para dizer o quê? Que eu fui ver o que eram os mercados e depois propus uma solução, que é esta que eu falei. Mas um exemplo que eu dou, por exemplo, eu dou sempre 2 exemplos, porque quem me conhece sabe que eu não dou muita volta, vou direto.
como é que o Brasil acabou com os mercados, com a venda ambulante? A venda ambulante não se faz no meio da rua. A venda ambulante não se faz no passeio do vizinho. A venda ambulante tem sítio. E no Rio de Janeiro e em Camboriú, no Rio Grande do Sul, onde eu estive perto de Curitiba, eles resolveram isso com uma coisa chamada camelódromos. Ou seja, todos nós sabemos que os vendedores ambulantes do Brasil são os camelôs. Então eles arranjaram o quê? Arranjaram os camelódromos, que são espaços onde eles têm os seus lugares marcados. Eles alugam espaços. Eu posso alugar 2 espaços hoje e para a semana alugar 3. Pagam um X. Esse X é uma parte para a autarquia. Atenção, não é para o bolso do fiscal, é para a autarquia. A outra parte é para a manutenção. E tudo isto acontece de uma maneira natural. As pessoas têm que pagar. Se tu pagas um aluguer para morares, também pagas um X para poderes vender. Não é vendes na rua, no meio dos carros, atrapalhando tudo e todos. Não podes... A zungueira também tem um sítio para ir. Não pode ser onde ela quer. Não existe isso. Isso era nos anos 50. Nós estamos nos anos 20 do século a seguir. Temos que mudar isso. E então, sim, o Brasil deu esse exemplo. O outro exemplo, que é o clássico, todos nós conhecemos, é as Ramblas, em Barcelona. O que é que eles fizeram? Requalificar o espaço urbano, requalificar os mercados municipais antigos, vitorianos, que tem lá 2 ou 3, que são mercados municipais ao mais alto nível de moderno, infraestruturado. Os turistas vão lá. Dentro dos mercados tem bons restaurantes de peixe e carne, as pessoas vão lá comer, o mercado faz parte da cidade, é um equipamento que faz parte da cidade, não é uma coisa periférica, cheia de lixo, não existe isso. Eu passei no mercado de Rangi, passei uma noite inteira e a ver uma coisa muito simples, como é que eles tratavam o lixo e as embalagens. E faziam o quê? E uma coisa é certa, de manhã aquilo estava limpinho, não se via nada. Por exemplo, existe sítios em... Olha, esta imagem já não tem comentários. Relativamente à minha realidade, não tem comentários. Por exemplo, vocês têm, quem conhece bem Lisboa, por trás na Avenida da Roma, há uma praça, por trás do Hotel Lutécia, que é a Praça Bulhão Pato. Nessa praça, às terças e quintas-feiras, que é outra coisa que eu acho que é importante, é determinar os dias dos mercados, não é todo dia. As pessoas têm que se habituar, tem dias, que aí o comprador vai lá para comprar e o vendedor vai estar lá para vender, não é aleatório, não é anarca. Nesse dia em que há mercado, o mercado começa às 6 da manhã, tu que moras ali não tens barulho, está tudo calmo, tem aquele barulhinho típico do mercado, à 1 da tarde fecha, às 2 da tarde, entra o pessoal da autarquia a limpar a rua e tu às 15 horas, quando foste almoçar com o teu cliente e vens para o escritório, porque eu tive um escritório ali na praça e sei o que estou a falar, tu juras que nunca houve mercado ali, de tão limpo que aquilo está. Portanto, isto para dizer o quê? Tem que haver um conjunto de esforços, como dizia o Gautier, não é só infraestruturar, não é só fazer isto. Tem que haver um conjunto de esforços para que as coisas aconteçam. E isto eu só me estou a referir ao mercado, à venda informal, que tem que ser formalizada. De alguma maneira, que a gente vai arranjar uma solução. Não pode ser anarca. As pessoas não podem fazer o que querem. Porque a minha liberdade acaba onde a do outro começa. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito bem, Rogério. Miguel Dias, para continuar o raciocínio. Antes de passar o Miguel, aquela post que mostrei da vendedora, estava street, comércio informal, espaço público. É um trabalho acadêmico de uma universidade da África do Sul e uma ONG com mulheres vendedoras ambulantes, que já estão formalizadas. Então, quer dizer que aí foi uma boa conjugação entre a academia e as vendedoras ambulantes, quer dizer, e produziu-se um manual de boas práticas, e hoje na África do Sul já existem vários modelos de comércio informal já formalizado. Miguel. Antes do Miguel, desculpa lá, Elídio, desculpa só. Antes do Miguel, só mais chega. Nós cá já fazemos isso. Nos últimos 3 anos, eu e a universidade, uma das universidades onde eu leciono, fizemos esse trabalho com o município de Viana. O Crisóstomo é testemunha. O Crisóstomo é testemunha que teve aí. Fizemos esse trabalho, um trabalho académico,
com ideias para serem implementadas. O administrador adorou da estalagem do ano passado, adorou aquilo, mas depois, infelizmente, o que é que nós constatamos? Que as coisas não acontecem. Em algum momento, perderam força. Entrou-se no vazio, ficou-se no nada. E é isso, que é contra isso que temos que dar a volta. Miguel, desculpa, interrompi. Tens que ligar o microfone, Miguel. Já liguei. Estão a ouvir? Pronto, eu ia fazer aqui um comentário à questão das infraestruturas, não é? Sim. Porque, quer dizer, vamos lá ver aqui uma coisa. Estamos a falar do Covid e da transmissão desta doença, não é? Transmissão do vírus. Já nem sei se o vírus é o Covid ou se a doença é que é Corona, enfim, já me esqueci de como é que é. Mas a questão da infraestrutura, que é premente, não é? Aqui no nosso contexto, nós verificamos que isso não impediu que em países com uma infraestrutura muito mais robusta, muito mais sólida, muito mais, o vírus se propagasse. Portanto, aqui a questão da infraestrutura tem a ver com outro tipo de doenças e que não necessariamente com esta. O facto de haver saneamento ou não haver saneamento não propaga mais o vírus do que o facto de ter ou não ter. Não é? O que propaga digamos, a proximidade que em qualquer cidade, seja na cidade formal e seja na cidade informal, se pudesse utilizar estes termos, existem. A grande questão é que quando ele se propaga de uma forma completamente diferente, não é? Enquanto nos países desenvolvidos, com uma infraestrutura robusta, etc., é particularmente importante a infraestrutura de saúde, há uma capacidade de resposta. O nosso medo aqui é que vai se propagar num contexto em que não há capacidade de resposta para ele. E, depois, e também se propaga de uma forma muito desigual em função do rendimento das pessoas. Enfim, alguns de nós têm a possibilidade de ficar em casa, proteger-se e confinar, porque o salário ainda está a cair, mas há gente que tem que ir para a rua e que tem que ir trabalhar e que tem que vender, enfim, vive e isso é muito mais agravado. Quer dizer, já nos países desenvolvidos já há um grau enorme da população que vive como dizem os brasileiros, de bicos, não é? Ou de micos, ou não sei o quê. Os brasileiros têm assim uma expressão, não é? Vive de bicos. Vive de bicos, não é? Dos biscates. Condutores de Uber, distribuidores de pizzas, enfim, também já estão na grande informalidade. No nosso caso, enfim, a coisa é complexa. Portanto, há estes dois vetores que eu não acho que tenham necessariamente a ver com a questão da infraestrutura. Sendo certo que isso é um problema concreto e que provoca outros problemas na cidade de Luanda. Enfim, eu gostava de lembrar, não quis estender o tempo, mas retomar o raciocínio que eu estava a fazer aqui há bocado, é que esta questão e recentrar o problema no bicho, no bicho que não é bicho, enfim, é um vírus, dizem que é uma estrutura molecular, enfim, não vou estar a concordar com isso, que é a questão da sua origem e de como é que ele se transmite, e voltar a este tema destas duas, uma que vem de fora, não é? Que foi a que nós estamos aqui a viver e que foi possível controlar porque vimos o que é que estava a passar, mas aquela que também pode vir de dentro, não é? E aí a questão do ordenamento do território é importante também a duas escalas. Não é? Esta escala de preservação de ecossistemas que são reservatórios destes animais selvagens, dos tais morcegos, dos tais macacos, enfim, dessa bicharada toda, que vive, enfim, em ecossistemas com uma grande biodiversidade e que servem de tampão à propagação destes vírus, não é? E que cada vez mais, não será, enfim, dramático aqui no caso de Angola, estão a ser submetidos a uma pressão terrível e que não tem muito a ver com as populações locais, muito pelo contrário, estão a ser submetidos cada vez a uma pressão terrível quer de exploração mineira, quer de exploração agroindustrial, etc. Portanto, este fenómeno do vírus não é uma questão, não é muito diferente dos incêndios da Amazónia.
Não é? Estas manifestações, este vírus é uma manifestação da natureza e da presença do homem na natureza. O vírus já existe há milhares de anos, provavelmente, enfim, não sei, não sou epidemiólogo, mas está lá, são reservatórios que lá estão e resultam do contacto humano e que se acentuou através deste contacto humano. Isto coloca-nos aqui um problema que é, enfim, e centrando na questão interna, não é? Por um lado, esta destruição de alguns ecossistemas e da dilapidação também da relação das pessoas e dessas comunidades com esses ecossistemas tem obrigado e fomentado muita migração rural-urbana, não é? E essas pessoas acabam, enfim, por vir encontrar refúgio na cidade à procura do emprego e a cidade depois não tem capacidade, a cidade, referindo à cidade angolana, mas de uma forma geral a cidade da África subsaariana, em termos gerais, não tem capacidade. A economia não gera os empregos necessários do ponto de vista formal para absorver essas pessoas e tem que recorrer à informalidade. E vão chegar à cidade aonde? Certamente não vão viver aqui para onde eu vivo na Maianga, não é? Nem sequer em Talatona, vão viver nas periferias. Periferias essas onde ainda se pode agravar mais este contacto, não é? É bom percebermos que, por exemplo, a questão da expansão de Luanda está a atingir cada vez mais, está a chegar às margens do rio Kwanza, não é? Que é um ecossistema, onde um habitat, onde estão lá inúmeros animais selvagens, que nós não sabemos o que é que isso pode acontecer, que reservatório, que vírus é que ali estão depositados, estão ali acomodados naquela bicheirada toda, e há aqui esta interpretação entre estes sistemas ambientais, entre estes ecossistemas e a presença humana deles muito próxima aqui da cidade, não é? Sim. Portanto, eu estou-me a referir a isto porque o problema não é só um problema de higiene dentro dos mercados, ou um problema de... Obviamente que essa questão é importante, mas no caso concreto destas pandemias, centremos, isto é um morcego que é transportado da província, neste caso concreto, de uma província qualquer, e porque há gente que veio do rural e urbano e ainda gosta muito daquele pitel, e o morcego lá vem com o vírus, enfim, acreditando na versão oficial chinesa, e não tenho motivos para não acreditar nela, e entra em contacto com uma cidade que está conectada com o mundo inteiro, né? Através do aeroporto, e acaba por chegar cá. Mas o mesmo tipo de contágio que houve na China, não é? E vimos ali no mapa que era onde poderia surgir esse tipo de problemas, pode existir, não é? Quer dizer, o tipo... quer dizer, nós vamos ver o historial destes surtos epidémicos, a sua natureza é sempre esta, não é? Quer dizer, de animais selvagens que entram em contacto com animais domésticos ou com a pecuária, ou diretamente com o homem, entram nas cadeias alimentares e de produção e começam-se a espalhar por aí fora. Agora, eu vou ser aqui assim um bocado alarmista, não é? Curiosamente, nós tivemos, não só aqui em Angola, mas, enfim, para utilizar uma expressão angolana, tivemos um bocado defesada com este vírus. E vou dizer porquê. Porque imaginem que este vírus tivesse um vírus que tivesse o mesmo nível de propagação que este tem, a facilidade de se propagar, porque, não é? Não é como o vírus do HIV, não é? Que se propagava através de sêmen e de fluidos, não é? Humanos, sangue, etc. Propagava através do ar. Mas, por exemplo, tivesse o mesmo tempo de incubação do HIV. E depois tivesse o mesmo nível de mortalidade do ébola. Isso seria... o nível de preocupação era este nível, não é? Quer dizer, bom, e portanto, eu quase dizia que antes de entrarmos enfim, a minha preocupação maior, centrando nesta questão das pandemias ou das epidemias, o grande problema é uma questão de ordenamento do território e, obviamente, também do modelo económico que vamos adotar. Se é o da constante exploração, quer dizer, nós não, a nível mundial, até porque, enfim, a questão está aí. Esteve durante o ano passado, ninguém falava de pandemias, falávamos dos incêndios da Amazónia, falávamos, das secas, falávamos
dos tufões, dos furacões com nomes de senhoras, etc., por aí fora, como são manifestações extremas da natureza, mas isto também é um problema ecológico grande e que nos leva a questionar qual é o caminho que nós temos a prosseguir. Qual é o caminho? Pronto, eu vou terminar por aqui para deixar os colegas falar e depois retomava um bocadinho mais à frente. Gautier. Lídio, ouvi atentamente as suas intervenções, mas creio que pronto, eu tenho uma opinião um tanto quanto diferente, em parte daquilo que o Miguel diz relativamente às infraestruturas. Quando eu me refiro às infraestruturas, não falo apenas de infraestruturas da primeira categoria, falo da segunda e da terceira. Já se está a cogitar até em ter um metro de superfície aqui. Quando isto acontecer, obviamente, o Estado vai arrecadar muito mais. Portanto, mas é só para ter uma noção daquilo que eu vou dizer. A história diz-nos que a peste negra matou 500 milhões de pessoas por causa de ratos. E os ratos você acaba com saneamento. É básico isso. A cólera é um problema de infecção por causa da água. Tens de resolver este problema, Ilídio. Nós não podemos achar que o nosso problema é só o Covid. Sim. Quando o Covid terminar, teremos a malária e todo o resto que matou. Em 2009 tivemos o problema de febre amarela. Por amor de Deus. Temos de começar de algum lado. Temos de ter aqui discursos disruptivos. Temos de começar por organizar o território. Mas a organização do território passa necessariamente por ter as infraestruturas básicas definidas. Para quem é que nós queremos projetar? Para o homem. Sim. Para o homem. E não pode ser diferente. Pensar diferente. Portanto, o que nós estamos a viver hoje, há 50, portanto, há meio século atrás, outros países já viveram e não temos que inventar necessariamente a roda. Este é um grande problema. Portanto, o mal está instaurado, meu amigo. E nós estamos a ser chamados como bombeiros para vir resolver o problema que, na verdade, já até apanhou vários AVCs. Já tem escoriações. Portanto, não pensemos nós que a questão está em compararmos com outras latitudes. Estes resolveram os seus problemas, sim, mas passaram por lá. Claro. O desenvolvimento da arquitetura, urbanismo e a sua planificação data desde o surgimento da Revolução Industrial. Não há outra. E o que é que, na verdade, aconteceu neste período? Em 1760, 1789. Foi que as cidades onde haviam as fábricas, o contingente daquela população invadiu, portanto, a cidade, mas vivia em condições precárias. Não havia água limpa. Tinham valas em céu aberto. Todos os problemas que hoje nós temos aqui, Lídio, não inventemos a roda. E foi exatamente passando estes problemas que estas cidades começaram a ter, na verdade, o urbanismo como ciência, e aí puderam dela beber o que nós hoje vemos nestas cidades. Certo. Portanto, é preciso termos aqui alinhado de que o nosso problema não é que não tivesse sido feito. Algum trabalho foi feito, mas foi necessário e não suficiente. Um bocado relativamente àquilo que o Brito falava. Os nossos assentamentos informais, vamos assim considerar, têm uma história, têm uma identidade. Não surgiram do nada. Isto data desde 75. Já andavam senhoras a vender exatamente por causa destas assimetrias que nós hoje verificamos. E depois das guerras, não é? Estas pessoas saíram das suas localidades, abandonaram as lavras e tudo, e vieram ficar, nomeadamente, em Luanda. Porque Luanda sofreu menos com estas guerras. Daí que estes assentamentos começaram a surgir. Existem alguns que são mais ou menos estruturados, outros nem por isso. Logo, é preciso fazer um trabalho de mapeamento. O levantamento é necessário. Porque nós precisamos de tornar esta informalidade em algo formal que rentabilize. E que o Estado, de facto, comece a arrecadar.
Mas lá está. Isso não se faz apenas com leis e políticas bonitas. A ação do homem e a vontade política é necessária. Hoje estamos com um problema que é gritante, Lídio. Nós vivemos do monoproduto, dependemos apenas do petróleo, hoje o petróleo está a conhecer as baixas que está a conhecer. Em que nós temos um PIB, e eu falo mais ou menos de 2018, um PIB de 105 bilhões de dólares, que vai sofrer uma baixa agora em 2020 de 6,8. Significa que vamos ter menos dinheiro para as ações que nós estamos aqui a traçar. Vocês estão a ver onde nós vamos parar com tamanho problema? Outra marca mais. Este aqui é o grande problema que nós estamos a ver. Portanto, há o desaceleramento naquilo que é o investimento no setor petrolífero. Porque eles estão agora a rever toda a sua estratégia. E então, o setor que mais empregava é o setor da construção. Se nós cortarmos o investimento naquilo que são as obras públicas e privadas, Lídio, nós vamos padecer muito tempo deste mal. Mas Gautier, só para sem querer cortar, ainda, segundo a estatística do INE, a agricultura ainda é o setor que mais emprega. E não poderíamos pegar aproveitar que o petróleo está em... É agricultura. Não, posso dizer porquê. Estatisticamente, e isto é um estudo que fez a Universidade Católica, diz que em 100 kwanzas do nosso PIB, 35 kwanzas pertencem ao petróleo e 14 pertencem à construção. Portanto, esse setor vem depois. Não se trata de PIB, trata-se de empregabilidade. Não sei se me fiz entender. A riqueza que se produz... Sim, isso sim. Primeiro vem do petróleo, 35%. Sim. Depois vem da construção. Sim, mas não estás a entender. Mas ele está a falar da afetação de mão de obra. É diferente. Afetação de mão de obra, o número de pessoas não, isso eu quero ir de encontro ao teu raciocínio. Aproveitando que o petróleo está em baixa, para investir na agricultura e criar mais emprego e tirar as pessoas dos polos urbanos para o campo. Exatamente, Lídio. Concordo, é a tal famigerada diversificação da economia. Não é mais. Que não está a ter o investimento e o respaldo que deve ter numa altura como esta. Porque também há desinvestimento. Portanto, o setor não petrolífero não cresceu. Então nós hoje vamos de facto levar, como se diz, na cabeça por causa destes males, porque nós fomos reativos durante muitos anos. Tivemos uma época de superávit, se calhar queremos fazer uma cidade bonita para apostar, como cartão postal, mas não resolvemos a montante os problemas. Acredito que quando houver, e já estamos a transitar para uma infraestrutura da terceira categoria, que é o metro de superfície, ainda continuaremos a ter céus e valas abertas, em que as pessoas defecam nas valas e estas águas depois acabam sendo misturadas e os problemas não vão terminar. E por amor de Deus. A boa moda angolana, né? Os problemas não vão terminar. Quando eu descer destes locais intermodais e tudo mais, eu vou pisar na água suja para chegar até a casa. E com problemas de acessibilidade. Porque vou resolver o problema da mobilidade, mas a acessibilidade eu vou deixar a quem? Portanto, por amor de Deus, temos que passar um bisturi por tudo quanto já foi feito, porque não está bem. Se nós tivermos que usar uma política de trator e de bulldozer, temos que fazê-lo. A partir de agora. Vamos eliminar aquilo que de facto é cancerígeno. Com que dinheiros? Tu falaste agora, com que dinheiros? Não há dinheiro. Não, esta é a conclusão. Não há dinheiro. Esta é a conclusão. Tem de aparecer. Nós temos reserva. Os bancos, só para ter noção, desde 2014 até agora, foram os que mais faturaram. Os bancos têm dinheiro. Então, o Estado, de alguma forma, tem de perceber onde vai poder apoiar para refinanciar o setor da construção. Os bancos têm dinheiro. São parceiros do Estado. Não há dinheiro lá. Agora, é saber exatamente onde colocar. Portanto, o PND tem de ser revisto. Lídio. Sim. O de 2012 a 2017 falhou por causa da queda de 2014 que tivemos. Este de 2018 a 2022, o Covid veio tomar conta do assunto agora. É preciso rever. É preciso rever também.
Pronto, eu, por acaso, sem querer alongar mais por aqui. Ok. O debate está quente. Aqueceste um bocado. É assim mesmo, Gautier. Só para tinha alguns apontamentos. Lembrei-me. E eu gostaria também de, se caso acharem interessante continuar o raciocínio. Nós, foi há quanto tempo que nós tivemos o surto da febre amarela? Foi uns 3 anos atrás, no mercado do 30. 2009. 2009. Não, 4 não, anos. foi Sim, há 4 anos. Há 4 anos. 3 anos. 2009, acho. Foi 2009, Lídio. Não. A febre amarela foi há pouco tempo. A febre amarela foi há... Sim, contou muita gente. Foi muita gente. Aquilo surgiu no mercado do 30. O foco estava identificado. E toda a gente sabia por quê. Porque o mercado do 30 é um dos maiores mercados da agropecuária de Luanda. É o maior mercado. E em termos de superfície, ele só perde com o mercado dos Kwanzas, em termos de área. Mas é um mercado altamente insalubre. Não sei como é que está agora, se calhar com o Covid está a melhorar, mas foi necessário, é a grande questão, foi necessário o Covid para as pessoas pensarem de dar alguma dignidade e ordem aos mercados. Por acaso, o mercado da Mabunda, as pessoas iam comprar peixe na Mabunda, o peixe estava na areia da praia, aquela areia escura, areia suja, as pessoas compravam peixe no mercado do 30, quer dizer, aquilo era lama, lodo, as pessoas vendiam, compravam ali carne, quer dizer, foi necessário, e na febre amarela, não se, as infraestruturas do mercado mantiveram-se, o mercado estava na mesma. Só agora com o Covid é que estão a tentar fazer alguma coisa. Quer dizer, nós temos que aprender só com o choque, nós não podemos ser mais proativos no que toca a questões sanitárias, e principalmente nos mercados é onde tem maior aglomeração populacional, as pessoas vivem no e do mercado informal, e tem que ser catástrofes para nos fazer mudar, quer dizer, não podemos ser mais proativos. O Rogério, foi apenas um desabafo, mas nós tivemos um surto Não, e foi. Uhum. E foi bom, e isso que tu disseste é importante, o ser mais proativo. O arquiteto Crisóstomo, nosso amigo, que está connosco, fez um comentário que eu achei engraçado, mas acho que vale a pena, em que ele dizia que agora vai surgir uma nova classe, os arquitetos bombeiros, que são os arquitetos que vão ter que resolver tudo aquilo que está mal. E é verdade. Mas com a responsabilidade... com a responsabilidade e a sensibilidade que eu acho que é importante e que é a panágio da nossa classe, porque infelizmente ou felizmente nós temos algum grau de sensibilidade para poder perceber certas coisas. Como dizia o Gautier, a história diz-nos tudo. Se nós pensarmos, desde o tempo em que o nosso amigo Haussmann foi convidado pelo Napoleão III, que era neto ou bisneto do Napoleão Bonaparte, para redesenhar Paris, qual era a realidade de Paris? Era esgoto a céu aberto, é o que nós temos. Guetos, é o que nós temos. Não era Musseco, mas era Barros de Lata, é o que nós temos. Então, o que é que ele fez? Limpou tudo, saneamento em primeiro, rasgou avenidas, criou pontos de referência e o resto vocês já sabem. Tudo isso foi repetido em Paris, foi feito em Espanha, em Barcelona, foi feito em todo o lado. Porque é que nós, um século depois, ainda estamos a bater no ceguinho e à procura de resolver o problema ali do canto, quando temos que olhar, temos que deixar de discutir a folha e começar a ver a dimensão da floresta. E eu estou como o Gautier diz, se nós política do bulldozer, vamos, mas cirurgicamente, vamos pensar primeiro, não vamos criar uma estratégia de atuação e avançamos paulatinamente como deve ser. E aí conseguimos nos reestruturar. O que é que o Covid veio fazer? Veio parar, veio obrigar as pessoas a pararem. E uns ficam a dormir, outros pensam no que é que vão fazer. Esse foi a principal questão. E tu tens, e eu concordo, e eu vivo aqui, tenho 60 anos e vivo aqui desde que vim cá fazer 1 ano de idade. Os meus irmãos já nasceram cá. E eu conheço bem o percurso daqui. Angola sempre foi e é potencialmente tudo o que existe de bom no mundo, Angola tem. Só que a gente só pensa no petróleo. Mas tudo o que existe, Angola tem.
Nós temos uma coisa que pouca gente tem no mundo, que é certas culturas, o nosso solo dá 4 vezes ao ano. Gente, nós somos um país onde a riqueza agrícola é fantástica. O que é que aconteceu? Com a guerra e com a minagem dos terrenos, a malta passou toda para aqui, para a cidade, para se defender. Só que abandonou a riqueza chamada agricultura. E hoje o que é que tu tens? Tens a agricultura de subsistência. Eu participei no relançamento dos colonatos israelitas, que não foi nada mais, nada menos, do Akukungu, que não foi nada mais, nada menos do que o relançar de um projeto que o colono tinha deixado, no tempo ainda do falecido Oswaldo Van Dunen. Fomos ao Akukungu com esse relançamento. E na altura, nós constatámos imediatamente um facto: aquilo não ia dar certo. Primeiro, as infraestruturas não estavam feitas. O que é que tu ias produzir lá que não conseguias escoar? Segundo, não havia regras. Qualquer um criou uma casa e criou uma quinta. E ele fazia o quê? Fazia a sua lavra de subsistência. Não pensa do ponto de vista de eu vou ser um empresário agrícola. Mentira. Não é? Então, o que nós temos que fazer é mudar a atitude das pessoas do ponto de vista... Isso não se faz de um dia para o outro. Tu não fazes uma família de agricultores, demora 2, 3 gerações. Tu não podes só porque o governo está a dar incentivos, agora vamos todos para a agricultura. Somos um bando de bons rapazes, mas as coisas não são assim. No tempo do colono, e o meu bisavô e o meu avô e o meu pai trabalharam cá. E eu sei o que é que estou a falar. O país foi todo rastreado, foi todo mapeado, do ponto de vista zoológico, do ponto de vista geológico, do ponto de vista agrícola. A gente sabia onde é que dava o café de sombra, onde é que dava o sisal, onde é que dava isto, aqui, do outro. Gente, esses registros ficaram aqui. Não precisa fazer de novo, é só ir buscar o que está bem feito. O que está mal feito a gente joga no lixo. O que está bem feito vamos aproveitar. E nós temos hipótese de, se nos reestruturarmos, independentemente de podermos fazer um planeamento, de podermos pôr as pessoas certas nos lugares certos, de podermos conceber e arranjar aquilo que está mal feito, está tudo muito certo. Mas há uma coisa que é fundamental. Não me falem, já estou como o Gautier diz, não me falem em metros de superfície quando a gente não consegue resolver o problema do tráfego num bairro. Calma, esta cidade foi feita para 500, acho que era 450 ou 550 mil habitantes. Hoje tens cá 12 milhões. E tens uma coisa que eu digo e afirmo aqui, que é um cancro. Tu não consegues, e que me perdoem os profissionais da área, tu não consegues ter transportes públicos. Para tu teres uma boa rede de transportes públicos, não podes ter os arruaceiros dos candongueiros a fazer o que querem por cima das barbas da polícia, a polícia não fazer nada. Tu não podes ter os motoqueiros a andar na contramão, passar na frente da polícia, a polícia não fazer nada. Então, mas que raio de anarquia é esta? Em que cidade é que nós estamos? Vais a Benguela, é a mesma coisa. Portanto, ou há respeito, ou há princípios, ou há regras, ou a gente não vai lá nenhum. Conforme tu tens que infraestruturar a cidade, também tens que infraestruturar os princípios urbanos, os transportes, a rede de transportes urbanos. E atenção, a rede de transportes públicos não se fica pelos autocarros. Tu tens dentro dos autocarros o interurbano e o urbano, tens o sistema ferroviário, que no cruzamento dá o nó rodoferroviário, aliás, o nó rodoferroviário, sim, o nó intermodal. Eu já vejo aí gente a falar em nós intermodais que nem sabe o que isso é. Eu fiz um em Sete Rios. Eu fiz no tempo do Santana Lopes, eu fiz o nó intermodal de Sete Rios, só que não foi construído porque, entretanto, o atual primeiro-ministro foi para a Câmara de lá e pronto, aquilo que não sei o que é que aconteceu por lá, também não vou dizer, aqui não é preciso, foi feito. Mas, ou seja, nós para conseguir, temos que realmente conseguir fazer esse tipo de aproximações para depois criar o quê? Criar as vias estruturantes, que são as vias de escoamento e de abastecimento das coisas. Tu não podes, numa cidade como Luanda, que é uma capital com a dimensão que tem, tu não podes pensar que o cidadão que até mora em Viana está a 20 km de Luanda, gente. Cascais está a 23 km de Lisboa. A malta mete-se no comboio em Cascais, 20 minutos depois está em Lisboa. Tu metes-te no comboio em Viana? Mentira, vens de carro. E vês as filas, e passas no Candongueiro e na Zungueira, quer dizer, demoras 3 horas de chegar aqui. Isso é impensável. A realidade nossa, neste momento, temos que voltar à Carta de Atenas e a introduzir a quarta variável, que era o espaço-tempo. O espaço-tempo tem que voltar a ser uma realidade.
Nós aqui temos que pensar na realidade. E o espaço-tempo só se consegue quando se consegue uma boa rede de transportes públicos. Quando a pessoa tem a comodidade de ter a escolha de poder deixar o carro em casa, porque sabe que vai chegar ao compromisso a horas. Isso é fundamental. E, como eu disse e volto a repetir, e já vou passar a palavra ao Miguel, eu acho que estes pontos todos nós devemos pensar, mas infraestruturar, pensando, criando uma estratégia com estes parâmetros todos, os próprios órgãos governantes, com esta história da proximidade do sistema autárquico, que eu acho fundamental. Acho que o descentralizar as decisões é muito importante para o desenvolvimento do país, mas cuidado, não podemos deixar que aconteça a sedimentação dos minifúndios, dos quintaizinhos, ou seja, isto é a minha terra, aqui quem manda sou eu. Isso, o caciquismo, como eu costumo dizer, ficou no século XIX no Brasil. Não podemos deixar implantar aqui. Podemos sim trabalhar o sistema autárquico e parcial e conseguimos, todos num conjunto, tentar promover, porque, para acabar, se o petróleo tem a realidade que tem, mas nós somos um país essencialmente agrícola e pesqueiro, não podemos deixar que venham navios de fora dentro das águas territoriais, com aqueles barcos, e eu não vou dizer a nacionalidade dos navios, porque vocês já sabem, que vêm com aqueles barcos todos, que aquilo é encher ao quilo. Não podemos fazer com que isso aconteça. Temos que promover a agricultura. A nossa agricultura não é só de subsistência. Temos que perceber qual é o produto que eu vou conseguir vender e que me vai dar sucesso neste ou naquele mercado. Vou produzir. Então, existe um ministério, seja ele qual for, que vai criar uma estratégia de produção nacional e que os agricultores vão ser, não é obrigados, vão ser aconselhados com o Estado a financiar e a promover com fundos de ajuda. Olha, nós temos grande necessidade de exportar milho para o ano. Isto é um exemplo. Então, vamos, neste setor, produzir milho. Se tu produzis milho, eu dou-te um X de incentivo. Então, as pessoas começam a trabalhar e o Estado a trabalhar em conjunto. E então, existe uma estratégia de mercado para conseguir não só suprir as necessidades nacionais, como colocar o produto excedente no mercado internacional com benefícios para o país. Que era isso que se fazia antigamente e deixou de se fazer. E é isso que nós temos que voltar a fazer, que é aproveitar e aprender o que estava bem feito, independentemente de quem o fez. O que estava bem feito, temos que voltar a adotar isso. E não vamos inventar a roda, como dizia o Guti. A roda já foi inventada há muito tempo. Temos é que pôr a roda a andar rápido, para não ficarmos parados no tempo. Era isso que eu queria dizer. Boa, Rogério. Miguel, força. Há bocado o Gautier, eu não tenho nada, muito pelo contrário, contra as infraestruturas. Eu só quis dizer que a questão das infraestruturas não está, não impede a propagação deste vírus em concreto, né, do coronavírus. E, portanto, era esse nível. E tenho procurado não debater aquilo que são problemas do dia-a-dia de Luanda, no nosso caso, mas de Angola em geral, que são problemas infraestruturais que já estão prementes, que naturalmente são agudizados no âmbito de uma pandemia, como já muita gente aqui tem alertado, enfim, nos comentários. Se não me engano, foi o Miami que disse, a malária está aí, não é? Provavelmente a febre amarela vai estar. Esses são os problemas do nosso dia-a-dia. Não é? Quer dizer, não é? O problema do transporte público, o problema do saneamento, existem, não é? Este problema deste vírus em concreto e desta pandemia global, e tu afloraste aí pelo lado económico esta questão, porque é uma questão global, não é? Coloca-nos outro tipo de problemas. Não é? Alguns deles que tu já te referiste a eles. Desde logo, é muito provável, não é, que cada vez mais, aliás, nós vamos ter isso, e isso tem que ser pensado, não é? A questão de que aquela que é a nossa principal fonte de rendimentos, que é o petróleo, nós vamos assistir e já estávamos a assistir a uma reconfiguração dos perfis energéticos dos países desenvolvidos que consomem petróleo, não é? E, portanto, para além da falta de investimento nos postos, etc., portanto, aquilo que nós teremos pela frente, e esta questão do Covid ainda vai mais agravar,
é preços de petróleo relativamente baixos e provavelmente uma produção ainda inferior àquela que já caiu nos últimos 5, 6 anos. Não é? Teremos também, por muito provavelmente, quase todos os países a olharem para si próprios. Não é? Porque uma das questões que se verificou foi que as cadeias de produção internas foram completamente dizimadas, não é? E, portanto, todos os produtos precisavam de... este computador em que eu estou aqui a olhar à frente provavelmente tem minerais que foram extraídos do Congo, que foram transformados não sei onde, que foram para a China para ser montados e a tecnologia era americana, etc, etc. Enfim, por aí fora. E quem diz um computador diz todos... Isto ficou muito bem claro numa coisa que não é nenhuma tecnologia do outro mundo, que era a questão dos ventiladores, não é? E, portanto, é por muito provável que até as economias mais desenvolvidas se comecem a tentar dizer que esta questão da globalização e da distribuição, da especialização de cada um dos países em determinado tipo de produtos, ou uns como vocacionados para a extração de produtos minerais ou para, digamos, as culturas, monoculturas agrícolas, que é a vocação da África subsaariana, é o papel que economicamente desempenhamos no mundo, não é? Obriga-nos, de facto, a se repensar. Que esta necessidade do Covid expôs dramaticamente. A outra questão é esta e reparem, quer dizer, e aqui posso falar da política, já agora que referiste a política económica, este governo, e quando eu digo este governo, estou a falar este governo desde 2017, sob a liderança do presidente João Lourenço. Introduziu um conjunto de medidas económicas, submeteu o país a uma intervenção do FMI, mas, enfim, para resolver o problema da dívida externa que não tinha sido gerada, e de repente este tipo de atuação económica assentou muito na ideia de que, em duas questões que se tornaram dominantes no espaço público aqui em Angola, que foi o combate à corrupção, que era... até por uma questão de popularidade, o repatriamento de capitais, toda essa coisa, etc. Que, justamente, mas tinham essa perspectiva. E a outra era a ideia um bocado ilusória, e eu vou dizer porque é que eu acho ilusória, que é que íamos ter a capacidade de atrair uma massa, não é? Que íamos atrair investimento estrangeiro. Não é? E, portanto, o Sr. Presidente andou para eu não estou a criticar, não é? Foi uma opção... político, não estou a criticar, não estou a menosprezar essa estratégia, não é? Agora, eu acho que essa estratégia já era um nado morto à partida, e era um nado morto, e ainda bem e eu espero que esta questão do Covid esclareça isso, não é? É porque as condições atuais de desenvolvimento, reparem que nós nunca tivemos falta de investimento estrangeiro enquanto o petróleo estava a 100, a 120, a 140, não é? Portanto, tínhamos uma taxa de investimento estrangeiro que era uma maravilha. E, portanto, aquele investimento que qualquer investidor estrangeiro, quando olha para Angola na situação atual, não vê um país com uma mão de obra qualificada, não vê um país com uma infraestrutura robusta, não vê um país, portanto, onde venha aqui produzir alguma coisa, vai olhar em duas dimensões, não é? A possibilidade de extrair, não é? De continuar numa economia extrativa ou de exploração intensiva agrícola vocacionada para a exportação, ou olha para o mercado interno, para alguns nichos do mercado interno onde se possa instalar. Não é? E, portanto, esta situação do Covid, que a nível mundial eu acho que vai obrigar todos os países a repensarem outra vez, bem, esta coisa da globalização não é assim tão positiva, se calhar também nos vai obrigar a repensar esta política económica que tem a esperança, a ilusão de que apareçam investidores estrangeiros que vão desenvolver a indústria, que vão desenvolver a agricultura, e mesmo que o façam, na questão da agricultura, vai ser muito vocacionada, ou iria ser muito vocacionada para as monoculturas, enfim, extensivas,
com todas as consequências ambientais que isso traz e com todos os impedimentos de desenvolvimento que isso traz. Um exemplo muito concreto que eu queria dar é, por exemplo, o que se está a passar em termos de olhemos para o circuito de produção, por exemplo, do chocolate, não é? Cuja matéria-prima vem ali aqui da África Ocidental, não é? O chocolate que depois é fabricado na Bélgica e na Suíça, não é? E que é vendido, está todo este circuito de produção, de extração do cacau, sobretudo na Costa do Marfim, mas também ali naquela zona toda da África Ocidental, do Ghana, etc., é pouco transformado nesses países. Cada vez mais há uma pressão tremenda para serem digamos, ocuparem áreas florestais onde estão os tais reservatórios selvagens, onde existe biodiversidade, etc. E, portanto, estão a dilapidar esse património ambiental de uma forma dramática. E essa matéria-prima é colocada, é expedida desses países, pouco ou nada transformada, só transportada, depois vai para as fábricas de chocolate belga e eventualmente suíça, onde a grande parte da mais-valia, não é absorvida à conta da dilapidação do património ambiental aqui dos nossos vizinhos aqui de cima da África Ocidental. Não é? E, portanto, se é este o tipo de modelo económico que nós queremos continuar a manter, não sei se não vamos ter exatamente o problema que eu falava inicialmente. Daqui a bocado, sermos nós os próprios geradores de uma situação pandémica desta natureza. E a par de outros fenómenos terríveis enfim, da questão das secas, da questão das cheias, enfim, da dilapidação, enfim, dos sistemas ambientais, dos sistemas naturais e da destruição da biodiversidade. Para terminar, não é? Há aqui a questão desta versão, desta oposição rural-urbano, não é? Enfim, da cidade como espaço do urbano e o que nós assistimos hoje é que não há o urbano apenas com uma concentração de pessoas e de infraestruturas físicas para interconectarem as pessoas, é uma visão um bocado limitada, não é? Porque, de facto, depois nós dependemos de outros sistemas que estão naturais, que estão, para as cidades sobreviverem, que estão muito, muito deslocados. E, portanto, temos que ter esta visão um bocado mais alargada da noção do urbano, não é? Tem uns teóricos que dizem isto agora em tudo, nem sequer há urbano rural. Enfim, há alguns espaços no mundo que ainda não estão urbanizados, não é? Mas, no fundo, acaba por ser tudo rural. E, se calhar, aquilo que é preciso retomar é uma maior, a criação de uma maior separação entre o urbano e o natural, não é? E considerando aqui o urbano também a componente extrativa, a componente agrícola, etc., situada fora do âmbito da cidade, não é? Mas que faz parte deste sistema onde nós estamos inseridos. E entrando aqui dentro do nosso campo disciplinar, não é? Esta percepção de que o equilíbrio entre densidade, infraestrutura e ocupação do território tem que ser muito, muito bem ponderado, para exatamente procurarmos estruturar o território onde se percebam os limites de cada coisa, não é? Onde se perceba que há áreas que não se podem construir, que não se podem explorar, que não se podem utilizar, e isso obriga naturalmente, para esta pressão demográfica, a prever a aumentar densidades, a ter outra utilização de infraestrutura e enfim, a repensar a cidade não só na sua lógica de funcionamento interno, não é? Porque o que eu tenho procurado aqui, enfim, chamar a atenção é que não há de facto não se pode isolar o problema da cidade do resto do território, e hoje em dia nem sequer globalmente, não é? Nós estamos dependentes uns dos outros, não é? Enfim,
Mas nós estamos na reta final do debate e como já há vários comentários, desde o Crisóstomo, do Henrique dos Santos também, que o debate deve dar um pulo já para soluções emergenciais, porque nós estamos já com contaminações comunitárias ou na véspera de contaminações comunitárias, que seria um drama, que será um drama e um stress tremendo. O que é que nós, dentro da nossa expertise, assim, há bombeiros mesmo, tipo bombeiro, arquitetos bombeiros, como disse bem o Crisóstomo, o que é que podemos fazer a curto prazo? Obviamente falamos, do ponto geral, a médio e longo prazo, que também é importante, mas a curtíssimo prazo, o que é que pode ser feito já? Gutiérrez. Ilídio, eu tenho duas pequenas abordagens. Uma, pronto, vou cumprir então a ordem da forma que foi posta. Nós, obviamente, que ainda não fizemos conjectura sobre uma eventual contaminação comunitária, porque ainda não aconteceu. Entretanto, temos de perceber que estes equipamentos de que estamos a falar, são extremamente necessários, os equipamentos urbanos. Desde as igrejas, as escolas, quadras polidesportivas, bibliotecas, armazéns, fábricas. Mas lá está. É um pouco o exemplo daquela grua que se situa no Prenda. E este é o grande problema que nós teremos. A forma desordenada como cresceram esses assentamentos é que não há espaço para nada. Absolutamente. Em questão da acessibilidade, é um caos. Então, o que era necessário termos? Na verdade, estes equipamentos sociais serviriam, então, das chamadas estruturas cluster. Ok? Essas estruturas cluster, que podiam ser, eventualmente, efêmeras, porque montadas rapidamente e destruídas, ou então um equipamento já existente, que é para ser adaptado com esta finalidade. Certo. Existem. Têm alguma condição necessária para o efeito? Este é outro grande problema. Estão desestruturadas. No meio do bairro pode ser que ela nem sequer tenha serventia para o efeito. As escolas estão degradadas, não têm água potável. Portanto, o problema continua sendo o mesmo, Ilídio. Certo. Continua sendo o mesmo. Portanto, temos de resolver com muita calma, como disse, fazer cirurgias claras, mas necessário será desafogar. A própria cidade de Luanda, no meu ponto de vista, é um grande problema. Porque nesta altura, o que nós precisaríamos é de cidades policêntricas, mas que fossem quase que autónomas, onde as pessoas não tinham necessidade. Mas, Guti, isso é médio e longo prazo. Estamos a falar Não, calma. Nós vamos fazer uma conjuntura. Só para dizer, na verdade, que evitaríamos esse tal tipo de contaminação, porque as pessoas, para irem às compras, para visitarem seus entes queridos, seus parentes, para irem ao médico e tudo, mas tinham de se concentrar. Então temos de repensar esta questão, não é, com a alma. Para quem nós estamos a projetar? Porque esta não será a pandemia que vamos visitar nos nossos dias. Quando nos formos, virão outras. Mas a cidade tem de estar, de alguma forma, preparada para o efeito. Ilídio. Certo. Tem de estar. Bom, e pegando um pouco na deixa do Miguel, quando diz que temos de separar o urbanismo da natureza. Hoje, urbanistas em outros países, em outras latitudes, estão um bocado a distanciar-se daquilo que é tradicional. Estão a tender para o urbanismo biofílico. O urbanismo biofílico integra a natureza. Eu vou trabalhar com a natureza. A chuva, sabemos que Luanda chove. E chove em uma quantidade mínima, porque outras zonas de Angola chove a 2.000 milímetros. Nós temos, no máximo, a média anual de 250 milímetros. E morremos a rodos. Famílias são deslocadas. E diz, então, temos de pensar futuro. Vamos conviver com a água. Países como o Japão abrem, não é, praças, piscinas, onde a água é canalizada. E depois vais improvisando com umas pirogas e tudo. Tudo, no fundo, só para dizer que temos de pensar num urbanismo biofílico. Sim.
Temos de pensar que amanhã não teremos o problema do Covid, mas teremos o problema do aquecimento global e teremos o problema do... Enfim, porque até nisto temos de prever que a arquitetura há de acompanhar este dinamismo. É onde vêm os terraços vegetais, é onde vêm as fachadas vegetais. Portanto, nós não podemos pensar que estamos isolados da dinâmica. A tecnologia está inventada e temos, de alguma forma, a coisa facilitada. Agora, temos de unir o puzzle conscientemente. E nós, técnicos que aqui estamos, temos, de facto, alguma voz a dar. E não nos esqueçamos que essa planificação também tem de ser feita ouvindo as populações. As populações são fundamentais para isso. Certo. Muito bem, Gauthier. Rogério de Brito, mais alguns subsídios a atender já para bombeiros mesmo, a curto prazo, o que é que se pode fazer? Ora bem, eu queria dizer... Atenção, o Crisóstomo fez uma pergunta. Estão a ler a pergunta do Crisóstomo, não é? Foi muito... Sim. Eu tenho estado a acompanhar e a responder ao Crisóstomo e vou lhe dizer qualquer coisa. Mas eu acho que dentro daquilo que nós temos que fazer, e há bocado tudo o que a gente falou, esquecemos de um outro problema, que é o Covid comercial. Nós temos o Covid comercial. É o quê? É o monopólio assente nos bairros informais que está na mão daquilo que nós normalmente chamamos dos mamadus. Ou seja, esse comércio informal que ajuda a sustentar a informalidade também tem que ser intervencionado. Isto era só uma chega. Relativamente ao eu estou de acordo com o que foi dito tanto com o Miguel como pelo Gauthier, mas eu acho assim, eu acho que quando nós estamos a falar, no caso do Crisóstomo diz qual é o papel do arquiteto bombeiro no caso da contaminação comunitária, isto é, há a contaminação que chega e há a contaminação que se passa de uns para os outros. O grande problema do Covid não é propriamente o vírus, ser um vírus diferente, maior, não. Tivemos outros assim. O problema do Covid é a mutação muito rápida e o contágio invisível, vamos dizer assim, com os sintomas a aparecer em retardador. Isso pressupõe o quê? Que neste momento tu sabes que, se não sabes, ficas a saber, ou ficam a saber, que o futungo vai ter circulação, como é que se chama? Ajuda-me. Sanitária. Vai ser cerca. sanitariamente. Já está fechado. É já está fechado. Pronto. Já está. E o Cazenga também. Porquê? Porque aquela pessoa que é o passageiro, não sei das quantas, contaminou tanta gente de uma maneira quase impensável. Portanto, respondendo agora diretamente ao Crisóstomo, passando este preâmbulo, qual é o papel do arquiteto bombeiro? O arquiteto bombeiro, neste momento, melhor que ninguém, quem diz o arquiteto, como é óbvio, diz o urbanista e diz o engenheiro. Os técnicos, neste momento, melhor do que ninguém, são as pessoas-chave para os governos irem buscar para estudarem as situações de emergência. Qual a adaptabilidade de uma escola? Qual a adaptabilidade de um pavilhão? Qual a adaptabilidade da fábrica de sabão lá embaixo, ao lado do shopping Fortaleza? Está ali a fazer o quê? Vamos precisar? Vamos. O que é que temos que fazer? Vêm os médicos e dizem, temos que garantir um cerco, um afastamento higiosanitário de X metros a partir daqui. Então nós temos que saber como é que vamos implementar isso no terreno. Porque nós somos os técnicos. E aí sim, aí nós podemos ajudar. Eu acho que é a única coisa neste momento, do ponto de vista de técnicos bombeiros, que a gente neste momento pode fazer. Porque uma das coisas que eu estou muito preocupado é que realmente nós não temos condições do ponto de vista de saúde, temos uma proliferação muito rápida, temos deficiências a nível de equipamento para poder simplesmente atuar ao nível da análise. Já não estou a falar ao nível do resto. Já é problema. Já só da análise. Portanto, neste momento a coisa está muito séria e está muita gente preocupada com isso e eu acho que muita gente, infelizmente, ainda não caiu nela para saber aonde está. Independentemente se o vírus veio de onde, com o propósito de que não está em causa. Ele está aqui. Como é que nós vamos atuar? Como é que nós vamos resolver? Neste momento, o nosso papel como técnicos, enquanto
técnicos urbanistas e arquitetos, engenheiros, já falámos todos um bocadinho. E não é preciso ser muito inteligente ou muito perspicaz para saber onde é que a gente chegou. Agora, neste momento, aquilo que nós temos que tratar é realmente nos prepararmos e nos oferecermos para o socorro. Ou seja, situações de emergência. Como é que nós, tecnicamente, podemos atuar? É preciso reforçar isto para esta necessidade. Nós temos como, nós sabemos como fazer. E até dizemos como temos que fazer. Não é? A adaptabilidade, eu estou a ver uma imagem, a adaptabilidade de um determinado transporte para ser um hospital ambulante. Nós não somos engenheiros de máquinas, mas sabemos como fazer. E os serralheiros depois executam. A gente sabe projetar. E por isso é que nós podemos ser, efetivamente, os técnicos bombeiros. Do ponto de vista falou-se há bocado, o Gautier falou de uma coisa e eu até escrevi aqui. A hidroponia, por exemplo, é uma técnica do futuro. Os jardins verticais, para criarem como é que se chama, as barreiras de ventilação natural, é outra técnica. Já descobriram aqueles vidros das janelas que são simultaneamente, e eles ainda por cima conseguem reter mais energia solar do que o próprio painel fotovoltaico. E está neste momento em estudo. Era como tu dizias, nós temos tanta coisa a ser descoberta aí que só temos que juntar o puzzle para fazer as coisas de uma maneira científica, moderna e eficaz. Porque não adianta tu seres eficiente e fazeres muita coisa, se tu não fores eficaz, vale zero. Portanto, nós temos que ser eficazes. Porque se formos paliativos, teóricos e não formos incisivos, não somos eficazes, não resolvemos nada. Passámos um tempo, divertimos-nos a conversar uns com os outros, mas, infelizmente, não se resolveu nada. E isso não podemos fazer. Nós temos que ser muito mais atuantes. Muito bem. Era isso. Miguel Dias, para fechar. Eu acho que o melhor contributo que nós devemos fazer neste momento é lavar as mãos, não é? Usar máscara, manter-nos isolados e evitar continuação de outras pessoas, de sermos contaminados e de evitar a culpa. Porque eu, sinceramente, de facto, enfim, todos os contributos que podemos dar, o que neste momento é ao pé de médicos, ao pé do pessoal de saúde, ao pé de enfermeiros que vão ter que lidar com esta situação, o nosso é muito, muito reduzido, por muito boas intenções que tenhamos. Eu vi algumas propostas que já deviam ter sido, enfim, não sei se estão a ser adotadas ou não, nas outras palestras, enfim, nas outras sessões, me parecem bastante razoáveis, não é? Como o que tem a ver com os transportes públicos, enfim, a questão de como é que descontaminar os táxis, porque é a nossa realidade e é a realidade das pessoas estão. É o problema dos mercados, não é? De como é que se pode conciliar, conviver com uma pandemia e ao mesmo tempo garantir que as pessoas tenham meios de subsistência e possam se abastecer, não é? Porque nós não é só as pessoas que vão lá vender, é que há pessoas que não têm dinheiro para ir comprar no Quero ou no ShopRite. O acesso desta economia de mercado e da economia de proximidade, não é? É fundamental para uma grande parte da população. Uma grande parte da população compra as coisas diariamente, compra um tomate, faz escolhas desta necessidade, não é? E não tem possibilidades de ir comprar por grosso ao mercado. E, portanto, como é que também se atua nesses espaços e este tipo de coisas, não é preciso sairmos de casa para irmos contaminar ninguém ou para sermos contaminados, podemos dar de casa. E a outra dimensão é de facto um outro problema que é a questão da água, não é? Aqui em muitos destes territórios de assentamentos informais, chame-lhe o que quiser, não é? Onde não há água, nos bairros onde não há água. Olha, o Maembe está a dizer que nem todos. O Maembe está a dizer que a água para lavar as mãos nem chega todo. Está o problema, não é? Dizer, outra marca mais. Esta ligação, não é? Obrigado, Maembe. Por isso é que eu estou a referir aqui o problema da água, não é? Quer dizer, onde não há água, como fazer chegar a água às pessoas e como organizar o espaço em que essa água é distribuída. É que me parece que eu não tenho certeza, não posso falar disso, porque estou aqui fechado em casa, no romance do meu lar. Enfim, fazendo o meu contributo, lavando as mãos, sempre que a minha mulher diz, lavar as mãos e tal, mas
há notícias de que aí nos bairros a água não está a ser distribuída, né? As pessoas não estão a chegar à água, estão a que se deslocar para as chafarias. Se calhar isto, a esse nível quase imediato era uma questão. Aí se calhar os bombeiros, e sobretudo os bombeiros arquitetos ou Maembe, se calhar têm uma função muito importante a depender, porque vocês têm as cisternas para distribuir, etc., e mapear os sítios que estão muito mal. Mas, enfim, mas isto são coisas imediatas, não é? Em termos de organização daquilo que é a nossa disciplina, de organização de contribuição que podemos dar aos nossos contributos aí, o pessoal fundamental que é que está na frente das linhas, desde logo o pessoal da saúde, não é? E depois quem tem que manter o país a funcionar, não é? Porque depois toda uma pessoas que têm que se proteger, que para elas tem que ser direcionado os equipamentos de proteção mais adequados, enfim. E é isso, quer dizer, não vejo, tirando estas 3 áreas aqui que me parecem fundamentais, a função principal dos arquitetos neste momento é porventura lavarem as mãos, manterem-se em casa e pensarem nestes assuntos para o dia que vem para o que vier aí a seguir. Certo, porque também, antes de fechar, também queria dar um contributo, uma opinião também, para permitir partilhar uma opinião, porque a possibilidade é muito provável da contaminação comunitária, já temos a local, já temos alguns bairros a serem até com cerca sanitária, como o Futungo e o Kazenga. O que mais me aflige é a questão da comida. Ou até alguém, o Cláudio Maquiavila, falou da alimentação, porque já é difícil as pessoas comerem, né? Porque num cenário de contaminação comunitária, onde tem que estritamente ficar em casa, o que é que eles vão comer? O que é que esse pessoal vai comer? Quer dizer, e aí faz-me surgir uma ideia de que porque não pensar em cozinhas comunitárias? Não digo cesta básica, porque cesta básica não funciona e é quase que impossível. Quer dizer, não temos. E há um vídeo a circular no Quênia da distribuição de cesta básica nos bairros. Era um caminhão com cestas básicas e uma multidão em torno do caminhão. Aquilo foi um caos. Mas isso eu não acredito nas cestas básicas, porque não temos logística para ir para tal. Mas cozinhas comunitárias. Nem hábitos. Yeah. Mas uma cozinha comunitária que pode ser ambulante. Naquela ideia do caminhão, um contentor, ele vai rodando para distribuir sopa, distribuir uma comida, um bombom com jinguba, um sumo de mucua, para alimentar o pessoal. Fica em casa. Soluções muito simples, que podem ser, para as pessoas ficarem mesmo em casa, com uma comidinha, pelo menos com um almoço reforçado. Acho que tem que ser por aí, porque as pessoas só saem por extrema necessidade mesmo. Para ganhar o dia a dia, ganhar uns trocados e para comerem. Porque não acredito. Estas pessoas não saem apenas para ganhar o pão de cada dia, até para ir à busca de água que não têm em casa, eles deslocam-se. Infelizmente. Consequências do assentamento informal sem qualquer supervisão. Pois, o pensamento passa por aí. É preciso que, de alguma forma, se reveja o Plano Nacional de Desenvolvimento. Claro. É a premissa. Quando fizemos esta revisão, temos de rever o OGE. Porque é preciso alocar para as infraestruturas mais do que 10% a 15% do nosso PIB. Exatamente. Se assim não for, meu amigo, nós continuaremos a ter perdas humanas, assentamentos informais, não conseguimos formalizar esta questão da informalidade, passa a redundância, e o Estado não vai arrecadar. Portanto, o Estado só poderá arrecadar quando começar a ter contribuição. E contribuição é eletrificar Angola, é pôr água para todos os angolanos e tratar da questão da mobilidade. E nós vamos tratar... E regularizar a terra. Se eu só tiver propriedade da terra, e se tiver propriedade do meu imóvel,
obviamente que estruturado, né? Numa situação estruturada, ele paga o IPU, acabou, paga o IPU. A terra é originária do Estado, mas o Estado é reativo. Primeiro deixa construir e fazer as neiras. Gasta dinheiro. Gasta as máquinas. Nós temos que fazer o problema ao contrário. Não permita que aconteça. Fiscaliza. Claro. O grande problema também dos nossos orçamentos é a falta de fiscalização condizente. Quando isso acontecer... O Crisóstomo, estou ouvindo, o Crisóstomo. Comenta então a fiscalização. Como é que está a fiscalização no Viana, Crisóstomo? Ele vai dizer, vai explicar qualquer coisa. Mas está bom, meus caros, 1h40. O debate está excelente, é muito bom. É pouco, né? Podemos passar rápido. Penso que devemos começar a pensar por aí. Olha, a Jamila diz, penso que devemos começar a pensar rapidamente por aí. Infelizmente o estado de emergência não é sustentável a longo prazo. Temos que ter vários planos, A, B, C. Pensar nos vários cenários possíveis. Ela tem razão. Não adianta ficarmos só no plano. Se este não der, temos que ter uma alternativa e uma outra. Plano B. Aí ela tem razão. Acho que sim. Sim. Tá bom, meus caros amigos, muito obrigado pelo vosso contributo. É sempre uma honra. Também vou voltar a passar, é sempre bom voltar a partilhar boas ideias, que é a questão de uma... O Elídio parou. O Elídio parou. O Elídio parou o Covid. Elídio, sai e entra. Tem que sair e entrar. Não vai lá para fora, o Covid está lá fora. Elídio. Espera aí. Go out. Vou escrever para ele. Elídio parou. Ele está a ler agora. Ok. Sai, entra. Já saiu. Vai entrar outra vez. Ok. Mas eu acho que nós falamos de essencial, das coisas importantes, mas era preciso que quem nos ouve, que de certa maneira se juntasse a nós nesta cruzada que não é fácil e que temos muito para fazer. Nós vamos ter muito que fazer e só esperem que as pessoas que estão aí que se apercebam disso e que nos deem a oportunidade de poder ajudar. Não queiram fazer tudo sozinhas. E não pensemos, Rogério, no oportunismo. Sim. Isto é que tem matado a nossa sociedade. O oportunismo. As pessoas fazem porque vai servir o seu interesse. É verdade. Pode ter interesse da sociedade. Para isso é que nós estamos aqui. É verdade. Eu concordo contigo. E tem estragado tudo ao longo do tempo, infelizmente. Tu hoje tens uma classe baixa, que eu diria que é baixíssima. Tens uma classe média que foi afugentada daqui. Será a classe média mesmo? Será a classe média mesmo? E depois tens os outros também que foram. Então ficaste aqui com o quê? Exatamente. Esse é que é o problema. E agora não podemos falar mais porque chegou o Elídio. Temos que ficar calados. Não, houve um curto-circuito aqui. Nós vimos, ficaste parado. Tá, então, a pessoa tem que agradecer mais uma vez. Podíamos ficar aqui a noite inteira em coisa, mas o pessoal também tem outros compromissos. Mas tenho um compromisso com o meu jantar, pá, que já estou com fome. Tá bom. Ok. Não se esqueçam, amanhã não teremos arquitetos amanhã. Amanhã teremos outras especialidades. Teremos um engenheiro, teremos uma socióloga, o engenheiro Venâncio, teremos a socióloga Tânia de Carvalho e teremos o economista Josué Chilundulo. Então, pronto, vamos ouvir outros contributos. E para a semana, o nosso MAEMB já está escalado, o nosso MAEMB para terça-feira. Então, pronto, também
E uma surpresa também que verá na próxima terça-feira. Ok. Então, um abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Vá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Força. Obrigado. Tchau. Tchau.